Eu deixei aqui para ele me avisar. Boa noite a todos. É com grande alegria que nos reunimos uma vez mais, nós, integrantes da AME Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec, neste dia 11 de outubro de 2021, onde teremos a grata satisfação de hoje ouvir o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele vai nos trazer este tema maravilhoso, Evidências da Imortalidade. O Dr. Paulo César é um conhecido da maioria de todos vocês, com certeza. Ele que é médico, cirurgião torácico, cirurgião oncológico, ele que é autor de diversos livros, e inclusive está lançando o seu mais recente livro, mas deixaremos para conversar depois. Gostaríamos de agora dar as boas-vindas àqueles que estão nos ouvindo através da TV AME Serra Gaúcha, plataforma do YouTube, também pelo Facebook, também pela plataforma da TV Secal, que sempre gentilmente retransmite o nosso sinal. A todos vocês, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos, e aqueles que, porventura, puderem assistir depois, a nossa saudação fraterna a todos vocês. É com grande alegria, então, que nós passamos a palavra ao Dr. Paulo César Frutuoso. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo maravilhosamente bem, minha querida amiga imortal Samira. A honra é minha pelo convite da AME de Serra Gaúcha, do Centro Allan Kardec, e nós vamos hoje explanar as nossas considerações sobre o tema Evidências da Imortalidade. Bem, qualquer dúvida, por favor, podem me interromper, qualquer distúrbio aí na tecnologia, estamos aqui absolutamente à vontade, me sinto no seio de uma família e que verdadeiramente somos. Vejam a importância dessas evidências da sobrevivência ou da imortalidade na atualidade em que nós nos encontramos. Taxa populacional atual de 2019, em torno de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes no planeta. Óbitos por dia, 154 mil, evidentemente, durante a pandemia, bem maior, não é? Estão aí reencarnando por dia 362 mil espíritos. Eu estava conversando com a Samira sobre a importância
caso isso vai vir a acontecer mais cedo ou mais tarde, da aceitação ou da reaceitação dos nossos irmãos da Igreja Católica da reencarnação. Vocês vejam que esses quase 400 mil reencarnantes por dia no planeta pode reencarnar em qualquer etnia, qualquer nação, qualquer religião, qualquer regime de governo, qualquer família. Então, por que as intolerâncias? Podemos ser negros, podemos ser amarelos, podemos ser brancos, podemos ser católicos, podemos ser espíritas, podemos ser judeus, protestantes, maometanos. Então, vejam a importância da aceitação por uma corrente religiosa como o catolicismo, tão poderosa no planeta, da reencarnação, que está, inclusive citada nos evangelhos. Senhor, as escrituras não dizem que Elias deveria vir antes do Messias? Sim, ele veio, só que não o reconheceram e fizeram dele o que bem entenderam. E aí os discípulos de Jesus entenderam que ele se referia a João Batista. Vejam a importância do trabalho que nós estamos paulatinamente fazendo, organizando pedra por pedra, passo por passo. Somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Claro que ainda temos um longo caminho pela frente, mas se o cristianismo já tem 2000 anos, como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com a vertente científica, trazendo informações lógicas e racionais sobre tudo que é pregado, não somente nas religiões cristãs, mas nas outras também, como as comunicações mediúnicas, que nós sabemos que aconteceram em todas as vertentes religiosas que conduzem à humanidade. Essa visão atual da ciência sobre a sobrevivência da personalidade, da nossa individualidade. Vejam o que os nossos irmãos cientistas colocam. Ou se considera resolvida esta questão no sentido de que a mente é produto do funcionamento cerebral, ou seja, reações bioquímicas que levam ao surgimento da consciência, do pensamento. E se extingue com a morte, lógico, se você raciocinar nesse sentido, tudo acaba com a morte. Ou este assunto é considerado fora da possibilidade de uma investigação científica. Então, estamos, de acordo com a ciência, num beco sem saída. Mas temos uma segunda opinião. Ian Stevenson, desencarnado em 2007, mas que teve seu trabalho fantástico sobre o estudo das reencarnações, prosseguido pelos seus assistentes. A questão da sobrevivência do homem após a morte é certamente uma das mais importantes que alguém possa fazer a si mesmo. A despeito de grandes dificuldades, esta questão é, sim, passível de investigação empírica. Ele não fala científica, ele fala empírica. E aí, cabe aqui nós sabermos exatamente o que se trata um método empírico. Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação das coisas, que ainda não podem ser comprovadas em ambiente laboratorial, mas são perceptíveis, são observáveis, e não em teorias e métodos de comprovação científica. Olha aqui um exemplo do empirismo, que trouxe grandes informações importantes para a história da ciência da humanidade. As espécies evoluem por meio de uma seleção natural. Charles Darwin, em 1858. Como é que ele chegou a essa conclusão que nós sabemos que é evidente, que é certa, que é correta? Observando, nem microscópio ele tinha. Ele observou as espécies no Equador e percebeu que elas evoluíam de acordo com a sua aceitação, a sua colocação, a sua adaptação ao meio ambiente onde a criatura viva. Então, nós temos aqui um grande exemplo do empirismo, que acabou sendo comprovado.
Mas por qual mecanismo? Na época não era possível. Na época não era possível. Então, ele baseou as suas observações na observação, no método empírico. Outro exemplo empírico, Gregor Johann Mendel, elaborador das leis básicas da genética, mais uma vez pela observação dos caracteres da ervilha. Ele não tinha no mosteiro microscópio, ele não tinha equipamentos laboratoriais profundos, exatos, que nós possuímos hoje, mas ele observava. E eu me lembro de um professor de biologia que eu tinha, professor Xavier, que disse o seguinte: olha, a sorte, vejam como eles se baseiam no acaso e na sorte, né? A sorte de Mendel foi tanta que pode ser comparado a alguém que acerte 7 vezes na loteria seguidas. Por que que ele falou isso? Porque a ervilha tem milhares e milhares de caracteres. Então, se o Mendel tivesse escolhido 2 caracteres que estivessem presentes no mesmo cromossomo, a ervilha tem 6 cromossomos, todo o seu trabalho teria ido por água abaixo. Ele escolheu um caractere, estava no cromossoma 1. Escolheu um segundo caractere, estava no cromossoma 2. Entre milhares e milhares, escolheu um terceiro que estava no cromossoma 3. Entre milhares e milhares, escolheu um quarto que estava no cromossoma 4. Entre milhares e milhares, escolheu um quinto que estava no cromossoma 5. É realmente muita sorte. E ainda dá mais um passo. Escolhe o 6º caractere, estava no cromosoma 6. Não precisa. Dentro da época em que ele se encontrava, não precisava dar mais passo nenhum, mas ele deu um 7º passo. Por quê? Quando ele escolheu o 7º caractere da ervilha, todo o seu trabalho não foi perdido. Porque, embora o 7º caractere estivesse em um dos 6 cromossomos anteriores, os 2 cromossomas estudados, aliás, os 2 caracteres estudados do mesmo cromossoma estavam em extremidades opostas. Então, não houve interpenetração de um gene pelo outro. Realmente é uma coisa que quem não acredita que estamos sobre um governo planetário multimilionário, com mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, isso é uma sorte impressionante. Só que nós, espíritas, sabemos que o acaso não existe. Tudo está sob um planejamento. Mendel, assim como Charles Darwin, foram espíritos devidamente preparados pelo governador planetário da Terra, evidentemente com as legiões de espíritos sob seu comando, e que vieram como alguma forma de missão a ser cumprida, e que foi cumprida. Então, isso é um empirismo. Me parece que nós poderíamos colocar no estágio em que nos encontramos a comprovação e a certeza da imortalidade também na base do empirismo. Porém, vejam que o trabalho de Mendel, mais cedo ou mais tarde, acabou sendo comprovado cientificamente, em 1953. Rosalind Franklin, James Watson e Francis Crick, que elaboraram, que decifraram a conformação e a molécula do ADN. Eu acredito que tudo que nós estamos sabendo, trazidos pelo Consolador prometido por Jesus, em meados do século XIX, através de Allan Kardec, será mais cedo ou mais tarde também comprovado pela ciência. A ciência está numa velocidade extraordinária, e a tecnologia também no século XX e século XXI. Então, daqui a pouco, a nossa tecnologia, por exemplo, médica, que já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano, estará tão sensível que detectará o componente energético vital, o transmissor da vida ao corpo físico nosso e de todos os seres humanos, e também dos animais. Então, eu acredito que estamos aí a passos largos, caminhando na comprovação científica de todas essas verdades. Quais as principais evidências empíricas, então, para a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico? Eu fiz um apanhado das mais frequentes, não é? Das mais estudadas. Experiências quase-morte, terapias de vidas passadas, os fenômenos mediúnicos como a psicofonia, a psicografia, a clarividência, a xenoglossia, e concluo pela ectoplasmia, fenômenos físicos,
através de comunicações tipológicas. Aliás, foram esses fenômenos físicos que despertou a curiosidade científica de Allan Kardec. Tudo começou através das mesas girantes, objetos que se movimentavam sem força aparente. E as forças que não eram aparentes eram as forças ectoplasmáticas, evidentemente desprendidas de médium de efeitos físicos e controladas por inteligências que respondiam às perguntas. Não é possível que uma mesa responda questões, muito menos sim ou não. Então, foi isso que despertou a curiosidade científica de Kardec, percebendo que haviam inteligências manipulando os objetos. E tudo isso se culmina nos fenômenos que, estranhamente, foram colocados à minha frente. Os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Vejam o que eu falei, teletransporte. Então, me parece, dentro de uma das possibilidades que eu coloco, dentro do que escrevo, do que falo, do que pesquiso, que quando o meu espírito se separar do meu corpo no momento natural da desencarnação, quem vai morrer é o corpo físico. Os átomos e as moléculas desse meu corpo vão se decompor e vão constituir novos corpos orgânicos e inorgânicos. Mas o meu componente mortal, energético, vital, espiritual, ingressará no universo paralelo a esse, que deve ser o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, e que os nossos físicos devem chamar de universos paralelos. Que, então, sob condições especialíssimas, raríssimas, com manipulação de grande quantidade de energia, um teletransporte de um ser vivo de um universo para outro pode acontecer. Aliás, em 2016, 2017, a NASA, ou a CIA, liberou uma série de documentos que estavam reservados, secretos, relacionados com o projeto Apollo. E uma boa parte desses documentos estavam relacionados aos chamados extraterrestres ou alienígenas, que a própria NASA aceita sua existência. Vejam o que eles colocam nessas informações que se achavam guardadas em segredo. Os tais alienígenas não vêm de um planeta igual ao nosso. Vêm de um planeta fluídico que se interpenetra ao nosso. E de lá se teletransportam e se materializam no nosso meio. E depois se desmaterializam e retornam ao seu planeta com nave e tudo. Isso se aproxima do que é pregado pelo espiritismo kardecista cristão? Bem, aí está, então, as evidências da reencarnação, o principal líder, o principal estudioso desse assunto, Ian Stevenson, com autor de vários livros, como 20 casos sugestivos, veja o cuidado que ele utiliza, 20 casos sugestivos de reencarnação e vários outros. 40 anos de pesquisa. Teve um assistente dele que deu prosseguimento ao trabalho de Ian Stevenson, que veio fazer uma apresentação aqui no Rio de Janeiro. E eu fui assistir. No final da apresentação, eu me aproximei e fiz a seguinte indagação. Amigo, então, a reencarnação é uma coisa incontestável, sim. Então, o que é judeu pode reencarnar como palestino, palestino como judeu, negro como branco ou amarelo, amarelo como branco e negro. Tudo isso é aceito pela linha de pesquisa do seu grupo, sim. Então, o que falta para que a reencarnação salve a humanidade? Resposta: os poderes constituídos ainda não nos autorizam. Então, temos que aguardar que os poderes constituídos autorizem a liberação dessas verdades pela ciência. Principais características da reencarnação, segundo Ian Stevenson: semelhança de aspectos comportamentais entre o morto e o vivo, semelhança de habilidades, semelhança entre aspectos físicos, como marcas, feridas, sinais e deformidades, recordações de acontecimentos em vidas passadas, capacidade de falar outras línguas sem as ter aprendido, como, por exemplo, a xenoglossia, o que acontece em alguns centros, como aconteceu durante muito tempo no Lar de Frei Luís, que é
a entidade encarnada em um médium, percebo que eu estou usando o termo encarnação e não incorporação, eu considero uma encarnação um fenômeno superior à incorporação, quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois de nada se lembra, e fala, inclusive, línguas desconhecidas do médium. Um dos principais médicos que se teletransportava e se materializava no lar de Frei Luís, com o qual eu convivi e compartilhei e confabulei ao longo de 40 anos, era Frederic von Stein. Quando ele chegou no lar de Frei Luís, eu ainda não estava por lá, no início da década de 60, por aí, ele incorporava em um médium chamado Benayon e batia os calcanhares e saudava Hitler em alemão, com a mão estendida, a mão direita estendida. E falava fluentemente o alemão. E havia no grupo um senhor austríaco que entendia o que Frederic falava. Quando ele percebeu os equívocos que tinha cometido e que continuava cometendo, se aproximou do lado de Frei Luís, porque o nosso educandário, com mais de 500 crianças, havia judeus reencarnados e o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís. E quando se conscientizou dos equívocos, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto Arruda já estava no grupo, e os maiores fenômenos que eu encontrei em toda a bibliografia que eu estudo há mais de 40 anos não se compara ao que ali aconteceu. Bem, trabalho de Aristides, pesquisa com 2.000 crianças. 2.000 crianças. Percebam que o início dos relatos ocorria principalmente entre 2 e 7 anos, que é o que também a vertente espírita coloca no fenômeno da reencarnação. A acoplagem completa do espírito ao corpo do físico, quando encarnamos, ocorre por volta de 7 anos de idade. Então, uma criança entre 2 e 7 anos pode ver coisas que outras pessoas não veem. Eu tenho um neto que está completando agora 8 anos. Ao longo desses de 2 a 7, ele escutava a voz dos espíritos. Inclusive, trazia mensagens do pai da minha esposa a ela. E trazendo detalhes que só ela podia saber. Então, mais uma vez, as coisas estão se coadunando, estão se acoplando, estão se encaixando. Cessação dos relatos em média aos 7 anos. Em vários casos, houve morte violenta, com as crianças revelando, inclusive, o nome do assassino e o local do ocupamento dos corpos. Imagine a nossa justiça quando tiver essa ferramenta, ou seja, o testemunho do que é assassinado durante um julgamento de um assassino, ou então que é acusado do assassinato, que pode não ter sido ele. Presença de marcas e cicatrizes relacionadas com a forma da agressão. Os fenômenos quase-morte, aqueles que ocorrem em situações de ameaça vida orgânica real ou imaginária, por exemplo, pacientes que estão em coma profundo, estão sob um estado anestésico para a realização de alguma cirurgia. Esses fenômenos já foram, inclusive, colocados em revistas científicas, médicas, muito respeitadas. E eu me lembro de ter lido um desses trabalhos em que um indivíduo que passou por dessas experiências, enquanto estava fora do corpo, visitou uma delegacia próxima aonde estava sendo investigado um relato de alguém que tinha sofrido, tinha sido atropelado e tinha perecido. Os médicos depois foram lá constatar as informações que ele tinha fornecido aos experimentadores, aos pesquisadores, e tudo batia com o que ele tinha relatado. Então, me parece que, mais uma vez, fica evidenciado pelo empirismo a possibilidade da sobrevivência após o fenômeno natural da morte, porque quem estava separado do corpo? Lógico que é o espírito. Então, a consciência tem também uma sede que nós sabemos qual é, o corpo espiritual, evidentemente envolvido pelo perispírito, ou o fator de conexão entre os dois elementos do corpo físico e o corpo espiritual. Experiências quase-morte. Segundo a ciência, trata-se de alterações cerebrais alucinógenas. Percebam que a ciência continua presa aos fenômenos bioquímicos.
bioquímicos. Segundo a ciência, trata-se de alterações cerebrais alucinógenas causadas por hipóxia cerebral. Eu coloquei talvez. Uso de medicamentos. Eu coloquei talvez. Criações mentais baseadas em crenças pessoais. Coloco como pouco provável. Então, é nisso que eles se baseiam nas explicações das experiências quase mortes. Principais características: percepção de estar fora do corpo físico. Profunda sensação de paz interior. Será que é isso que nós sentiremos quando passarmos pelo fenômeno natural da desencarnação? Evidentemente, não é o que acontece com aquele que se suicida, naquele que perece pela utilização de drogas alucinógenas, daquele que adquire um tumor maligno, canceroso, pelo uso inadequado de determinadas drogas, como, por exemplo, o tabagismo, onde está a molécula denominada 3,4-benzopireno, no tabaco queimado, uma das mais poderosas partículas cancerígenas químicas que a ciência conhece. Percepção de grande lucidez e clareza mental. Será que essa percepção de grande lucidez e clareza mental vai me permitir me lembrar de tudo que eu já estudei desde que ingressei numa faculdade de medicina? Ou seja, em 1970, já estão passados 75 anos, aliás, 51 anos. Será que é isso que eu vou perceber? Me recordar de tudo que estudei e que acho que esqueci? Não está esquecido, que está evidentemente arquivado num cérebro quântico, espiritual, extrafísico? Encontro com pessoas falecidas, contatos com seres de luz, visões retrospectivas da vida atual e anteriores. Será que estariam lembrando do que aconteceu em vidas passadas? Quantas encarnações já tivemos? Quantas vezes já viemos para cá e já voltamos para o outro lado? Quantas vezes continuaremos nessa evolução até que não necessitemos mais reencarnar, a não ser por vontade própria? Retorno, finalmente, ao corpo físico. Vejam, percepção de um túnel de luz. Será que é o que a ciência e a física está designando como buraco de minhoca? É muito curioso esse termo utilizado pelos nossos cientistas. E eles se baseiam no seguinte: se nós tivermos uma minhoca desaparecer no solo e reaparecer em outro local, e se nós não conhecermos o seu trajeto, podemos imaginar que essa minhoca se desmaterializou e se rematerializou em outro local. Será que é isso que acontece nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos? Porque os nossos cientistas, embora não haja uma comprovação científica da existência do chamado multiverso, ou seja, no conjunto infinito de universos que se interpenetram um pelos outros, já está comprovada a existência de determinados túneis de comunicação entre esses dois planos. Podemos chamar dois planos de existência como espíritas. Será que é isso que essas pessoas que passam pelas experiências quase morte percebem? Bom, e chegamos, evidentemente, à base mais importante no estudo empírico da imortalidade, a mediunidade. Aqui é entendida como a situação em que uma pessoa acredita estar recebendo uma comunicação de uma fonte espiritual não física. Neste sentido, a mediunidade tem estado presente ao longo da história em praticamente todas as civilizações, estando na base de grande parte, digamos, todas as religiões. E aqui estão as principais, as mais comuns: a psicofonia, a xenoglossia, a psicografia mecânica intuitiva e xenografia, ou seja, o médium escreve em línguas desconhecidas dele, a escrita direta, a pictografia, a evidência mediúnica, os fenômenos físicos. Eu poderia até ter colocado aqui também a voz direta. A voz direta, a entidade materializa tão simplesmente a sua laringe em reuniões de teletransporte e materializações, e se a laringe não estiver iluminada ou solidificada, ela pode não ser vista,
Nós não vemos o órgão fonador, mas ouvimos a voz da entidade. Ouvimos a voz da entidade. E, mais uma vez, é um fenômeno que eu pude comprovar nos 43 anos que eu participo das reuniões mediúnicas no Lar de Frei Luís, culminando com o fenômeno da materialização de espíritos, que deixa a comprovação da imortalidade, pelo menos pessoalmente a este que vos fala, inabalável. Eu não tenho mais como voltar para trás. 40 anos vendo isso acontecer, 40 anos conversando com colegas médicos desencarnados, teletransportados e materializados, inclusive recebendo dele informações científicas, tecnológicas, em linguagem com termos técnicos e científicos que não me poderia ser dado por um mecânico de automóveis, que era um médium de efeitos físicos, que ficava presente em transe mediúnico dentro de uma cabine, de onde se exteriorizavam as entidades teletransportadas e materializadas. E aqui os principais que nós conhecemos, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Percebo que o primeiro livro, captado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além Túmulo, ele tinha 22 anos de idade. E ele conseguiu escrever, de forma mediúnica, 259 poemas, transmitidos por 56 poetas de língua portuguesa já falecidos. Então, me parece que é mais uma evidência empírica de que todos somos imortais. 450 livros psicografados, mais de 50 milhões de exemplares em mais de 10 idiomas. Então, veja a missão desse nosso irmão, as mãos sagradas de Francisco Cândido Xavier, através de quem imensas informações precisas, científicas, inclusive que estão sendo comprovadas atualmente pelas descobertas científicas, e há décadas foram transmitidas antes que essas descobertas científicas chegassem até nós. Então, estamos... é claro que eu costumo dizer isso nas minhas palavras. Me preocupo com tudo que está acontecendo, com a degradação da Amazônia, com o desaparecimento do Pantanal Mato-Grossense, com a extinção das espécies, com os milhões de animais que estão sendo queimados, sacrificados, e com o aumento do aquecimento global, com o desaparecimento das geleiras. Quem é que não vai se preocupar se isso está sistematicamente sendo colocado na mídia diariamente? Então, mais uma vez, coloco a minha confiança em quem? No Cristo planetário da Terra, um espírito que adquiriu tamanha evolução em ciência, tecnologia, amor e sabedoria, que ele foi concedido o governo do planeta inteiro, com 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Ele mesmo disse que nenhuma das suas ovelhas será perdida, nenhuma das ovelhas que lhe foi administrada ou que foi colocada sob seus cuidados pelo Pai Celestial, Deus, será perdida. Então, é nele que eu deposito a minha confiança. Então, acredito que Mendel foi um espírito programado, preparado e por ele encaminhado através da encarnação para trazer as informações que nós precisávamos. A mesma coisa Charles Darwin, a mesma coisa Fleming, que abriu as portas para a descoberta dos antibióticos. Quando eu estudei a forma como Fleming captou a informação, é impressionante os detalhes que foram se arrumando, mais uma vez lembrando um quebra-cabeça, para que a porta para os antibióticos fosse entregue à humanidade. Eu coloco isso no meu livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Estudei cuidadosamente como ele alcançou as informações precisas e colocadas pelos nossos irmãos cientistas como casual, sorte. Bem, teletransporte e materialização de seres espirituais. O problema está que a ciência só aceita isso hoje como ficção, embora saiba que teoricamente é possível. O problema está na tremenda manipulação das energias necessárias. Essa semana eu estou preparando a apresentação do nosso 8º livro. O nosso 8º livro vai ser lançado em novembro, dia 14 de novembro,
domingo, no Lar de Frei Luís, através de uma apresentação híbrida. Vai ser presencial e vai ser por live. E eu fiz uma indagação ao amigo que é arquiteto, mas trabalha com matemáticos, trabalha com físicos, e indaguei ele, o Newton. Você poderia conversar com seus colegas e seus amigos e que podiam me dar alguma informação sobre a energia existente em um ser pesando 85 quilos, levando em consideração a fórmula de Einstein, é igual a mc ao quadrado, ou seja, a massa pela velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado. Aí passou uns 4 ou 5 dias, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp mostrando uma série de cálculos que os seus amigos fizeram, mostrando que a energia existente em um ser humano com 85 quilos poderia corresponder à usina de Itaipu trabalhando em 100% da sua capacidade por mais de 6.000 dias. A usina de Itaipu trabalhando com 100% de sua capacidade ao longo de mais de 6.000 dias. Essa é a energia existente em um ser vivo pesando 85 quilos. Curiosamente, quando cientistas estudaram a imagem grafada no Santo Sudário, a conclusão que eles chegaram é que o ser que ali foi envolto, em cuja a imagem ficou grafada no sangue, pesava em torno de 85 quilos. Se no terceiro dia Jesus se teletransportou e se materializou, porque não é fácil um médico, principalmente um cirurgião, acreditar em ressurreição, qual foi a energia envolvida nesse teletransporte e materialização que permitiu que ele continuasse entre os seus discípulos, os seus seguidores, por 40 dias? Quanto de energia foi manipulado para que isso acontecesse? Agora, quando você raciocina na capacidade de manipulação energética de um Cristo planetário como ele, quanto de energia ele movimentou na composição, na organização de um planeta a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol há 4 bilhões e 500 milhões de anos? Então, o teletransporte e a materialização de Jesus é uma gota de um oceano diante da quantidade de energia manipulada de forma controlada e inteligente para a organização de um planeta inteiro. Então, esse é o problema que leva à descrença dos nossos cientistas que tais ocorrências sejam possíveis. Como é que eu ficaria, então, vendo isso acontecer durante 40 anos? Sendo levado dentro de cabines mediúnicas, onde se achava o médium em transe mediúnico e vendo ao mesmo tempo a entidade materializada ao meu lado e o médium deitado no leito com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. Presidentes do Lar de Frei Luís foram levados dentro da cabine e não constataram a presença do corpo do médium, ali estavam somente suas roupas, ou seja, ocorreu uma desmaterialização completa da massa corporal do médium. Como tamanha quantidade de energia existente em um corpo humano com massa de 85, de 90 a 95 quilos pode ser controlada dessa forma? Os físicos que estudaram a imagem grafada no Santo Sudário chegaram à conclusão de que ocorreu uma desintegração atômica do corpo ali existente, ali envolto. E que essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo, porque se tivesse ocorrido a 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia? Inteligências supremas, que fogem completamente à imaginação dos nossos cineastas, dos nossos escritores de ficção científica. Será que é isso que está destinado ao nosso futuro? O que um médico não faria se conseguisse controlar tamanha quantidade de energia? Isso associando-se ainda aos supersentidos que o médico, que o homem e a mulher do futuro terão. Porque a nossa evolução como espécie humana não cessou. Nós continuaremos evoluindo. Somente 10% do nosso ADN é utilizado na confecção do nosso corpo. Para que os outros 90%?
Os nossos geneticistas estão dizendo que, como espécie, não cessou a nossa evolução e que o homem do futuro terá trechos maiores do ADN utilizados na confecção de corpos físicos no futuro. Então, o homem e a mulher do futuro terão corpos mais organizados, mais perfeitos do que os nossos, com resistência a uma série de doenças que hoje não temos essa resistência, como alérgicas, infecto-contagiosas, do próprio câncer, e, além disso, outros sentidos ultra evoluídos em relação ao que nós possuímos hoje. Então, eu não tenho como negar que isso possa acontecer, porque eu vi isso acontecer. Entidades com visão ultramicroscópica, com visão por transparência. O que um médico não faria se tivesse visão por transparência? Não chegou o momento. Se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico dos pacientes fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Eu não posso, como cirurgião, ter, no estágio evolutivo em que me encontro, uma visão microscópica e ultramicroscópica. Ultramicroscópica, quando eu falo, seria possível visualizar as organelas intracelulares, que são visíveis hoje com microscópios eletrônicos que aumentam a imagem até 500.000 vezes. Como é que eu poderia ter controle emocional como cirurgião, estando dentro de uma sala de cirurgia, vendo com a minha visão ultramicroscópica as miríades de micro-organismos presentes nas paredes da sala, na superfície do paciente que está sendo operado por mim, na roupa dos meus assistentes? Não teria controle. Eu confesso que eu não teria. Então, não chegou o momento. O espiritismo está trazendo lampejos, relâmpagos, clarões no horizonte do que será, por exemplo, a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums, com controle dos seus sentidos e das energias latentes existentes em todos nós. Daí as palavras de Jesus: vós todos sois deuses. Fenômenos ocorrentes às custas de médiuns ditos de efeitos físicos, doadores de potencial, em potencial de poderosas energias extrafísicas, denominadas ectoplasmáticas, que estão presentes em todo ser vivo. Se um indivíduo com 85 quilos tem energia suficiente para ser comparável a uma energia como uma usina de Itaipu, trabalhando em 100% da sua capacidade por mais de 6.000 dias, quanto de energia ectoplasmática haverá num bosque, numa floresta? Inclusive, energias que podem ser utilizadas e recuperadas sem, por exemplo, a devastação da floresta nem do bosque. Então, me parece que são outras evidências das energias que poderão ser utilizadas de forma controlada no futuro, sem que haja poluição do planeta que habitamos. Olha a quantidade de cientistas que estudaram esses fenômenos no passado, inclusive prêmios Nobel, como Alex Carrel, como Charles Richer, a quem se deve a designação dessa energia como ectoplasma. William Crookes, um dos maiores cientistas da humanidade. Arthur Conan Doyle, escritor e médico, elaborador ou criador do Sherlock Holmes, personagem que todos conhecemos. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França até hoje cultuado pelos franceses. Então, na hora que eu percebi que grandes nomes da ciência e da história tinham evidenciado, comprovado empiricamente tudo que eu estava vendo, nunca mais eu parei. E acho que nunca mais vou parar. E nem nas próximas encarnações. Se esses espíritos que se teletransportam e se materializam com os conhecimentos, com a linguagem que utilizam, inclusive as linguagens dos países em que habitaram quando encarnados, continuam vivos, eu também vou continuar. Todos os meus entes queridos continuarão. Aqueles que já partiram para outro plano de existência continuam mais vivos que eu, trabalhando mais que eu, aprendendo mais que eu, se sentindo mais felizes, porque quanto melhor você pratica o bem, melhor você se sente. Então, quanto maior conhecimento você puder adquirir, e isso acontecerá com todos nós, estamos fadados a termos espíritos puros, não é? Mas perfeitamente praticaremos o bem. E quanto melhor praticarmos o bem, mais felizes nós nos sentiremos. Aqui está uma dessas fotografias que eu já devo ter apresentado nas outras palestras que fiz ao
de Serra Gaúcha, um desses médiuns em transe profundo, eliminando o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo. Aqui vejam uma dessas entidades teletransportadas e materializadas, e a sua fisionomia é diferente da do médium. É aqui sim, é assim que eles aparecem nas reuniões, envoltos em mantos albinitentes brancos, de acordo com a psicosfera da sessão em que se encontram, em que tais fenômenos acontecem, porque são energias sensíveis ao próprio pensamento. Então, quando a psicosfera não está adequada, segundo o André Luiz, nos livros Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade e outros, as entidades utilizam o perispírito do médium para se teletransportar e se materializar. Sempre que isso acontece, a entidade se assemelha fisicamente ao médium e a sua voz também lembra a voz do médium. Foi o que levou no passado à descrença e à suspeita de embutismo, né? de charlatanismo. Então, são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Reuniões que acontecem no escuro, porque os fótons afetam o ectoplasma, os fótons da luz artificial e da luz natural afetam a entidade materializada e o próprio médium em transe. Então, você vê uma entidade materializada porque quando ela sai da cabine, está emitindo luz do seu corpo pela bioluminescência astral e das suas roupas, inclusive trazendo instrumentos tecnológicos com poderosas energias eletromagnéticas que banham os corpos dos pacientes levados a seus cuidados, porque essas reuniões acontecem no Lar de Frei Luís para atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos. Perceba o detalhe que eu agora chamo a atenção nessa evidência da imortalidade. Se a luz que nós conhecemos, natural ou artificial, afeta o ectoplasma, por que as luminescências que se desprendem dos corpos dos espíritos teletransportados e materializados e das ferramentas terapêuticas que com eles se materializam não afetam? Vou utilizar uma metáfora que sempre utilizo para os meus alunos, eu dou aula em 2 faculdades de medicina aqui no Rio de Janeiro, quando apresento coisas óbvias a eles. Salto aos meus olhos, agride a minha fronte, aperto o meu nariz e puxo a minha orelha, que são possuidoras dessas luminescências de propriedades físicas e químicas diferentes do universo que nós habitamos. Mais uma vez, me parece que esses seres habitam universos paralelos ao nosso. Existe alguma evidência mais concreta, empírica, da imortalidade? Esses espíritos tiveram corpos iguais aos nossos, passaram pelo fenômeno natural da morte, continuam vivos. Tanto vivos que se reapresentam teletransportados e materializados. Que fique bem claro para quem está escutando isso aqui pela primeira vez. Se todos nós estivéssemos presentes em uma sessão dessa e isso acontecesse, todos nós veríamos o espírito. Se ele falasse alguma coisa, todos nós ouviríamos. Se ele exalasse alguma dor, nós perceberíamos. E o médium, que é outra entidade, está em transe mediúnico dentro da cabine. Isso me foi mostrado, não tem como recuar, só posso caminhar para frente. Inclusive, essas entidades masculinas podem se teletransportar e se materializar através da energia doada por médiums femininas. É o caso de Ellen Duncan, uma médium inglesa em que espíritos se teletransportavam e se materializavam através da sua mediunidade. Isso traz explicações, por exemplo, sobre o que aconteceu com Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e de Elias. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. E aparecem à frente dos discípulos que subiram com ele no Monte Tabor. Indago, como já deve ter feito, mas aprendizado é repetição. A todos que estão nos honrando com a presença hoje. Algum de nós, diante de uma cena dessa, Jesus, transfigurado, ao lado de Elias e Moisés, conseguiria dormir, como está acontecendo com esses 2 médiuns, com esses 2 discípulos, todos eram poderosos médiuns? Esse que continuou acordado não tentaria acordar os outros 2 ou tentou e não conseguiu? Ou os 3 eram médiuns de efeitos físicos? Será que eu estaria exagerando, achando que ele estava acompanhado de 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos que entraram em transe e, através da sua mediunidade de efeitos físicos e da energia ectoplasmática deles desprendida, Elias e Moisés teriam se teletransportado e materializado?
Existe alguma informação precisa em livros mediúnicos ou mensagens captadas por sensitivos confiáveis que teriam confirmado isso? Sim. Dá uma olhada nesse livro, de Valdo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura, escrito por Manuel Filomeno de Miranda. Aqui está no capítulo 16, na página 155, que eu tive cuidado de colocar aqui nesse momento. No Tabor, o mestre, acompanhado dos discípulos amados, procedeu à memorável sessão mediúnica quando se transfigurou e parlamentou com Moisés e Elias totalmente materializados. Bem, quem é que captou essa mensagem? Divaldo Pereira Franco. Dispensa apresentações, todos nós sabemos quem é. A mesma coisa com os anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com todas as mulheres que ali foram cuidar do seu corpo vendo. Então, existe alguma comprovação mais forte, mais poderosa da imortalidade, da sobrevivência do espírito após o fenômeno natural da morte, do que os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos? E lembre quem viu isso durante 40 anos foi um médico. Eu sou cirurgião há 46 anos, não posso ter sofrido por 40 anos alucinações. E eu não estava sozinho, outros colegas médicos comigo, outras pessoas responsáveis. Então, eu não tenho mais como voltar. Eu acho que eu tenho obrigação de transmitir com firmeza, com seriedade, tudo aquilo que eu vi, porque vai trazer consolo, não é? Vai trazer algum alento a mães, por exemplo, que perderam seus filhos. Não sendo sabedores do momento de nossa desencarnação, que conduta, se sabemos que somos imortais, devemos adotar? Sabemos que somos imortais. Qual a conduta, então, que nós devemos ter no momento, no estágio de evolução espiritual que nós nos encontramos? Eu vou lançar mão do maior livro que eu li na vida. Eu já li 3 ou 4 vezes esse livro, ainda pretendo ler mais. Paulo Estevam. Obra apresentada como episódios históricos do cristianismo a partir do ano de 34 depois de Cristo a 64 depois de Cristo. Todos nós conhecemos, autor Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e lançado em 1941. Por que diante dessa questão, eu vou usar essa obra? Porque ficou grafada na minha memória uma passagem que eu nunca mais vou esquecer. Abigail, que era a noiva de Saulo, e que já tinha desencarnado com tuberculose, aí ele apareceu. Saulo era um poderoso médium. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso doar. E mais, ela o aconselha: ama, trabalha, espera e perdoa. Doa, ama, trabalha, espera, perdoa. E eu poderia colocar mais uma orientação, não digo pessoal, mas isso está como base também do Consolador prometido por Jesus. Instruí-vos. Eu tenho 8 livros escritos. Todos os direitos autorais, quando poderia ser diferente, doado para a instituição a qual pertenço, lá de Frei Luís, que tem uma atividade social maravilhosa, com asilo de idosos, com educandário para crianças, com atendimento médico à pobreza da região, com mais de 40 colegas médicos trabalhando gratuitamente, e fora as atividades espirituais. Então, eu acho que é muito importante que nós nos compenetremos da responsabilidade que nós temos. E eu acho que essa orientação do Jorge Andréa, um dos maiores escritores de espíritas, desencarnado com 100 anos de idade, deve ser sempre relembrada. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando de nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde milito? A sociedade médica, onde 80% dos meus colegas não acreditam em nada além da matéria tangível, através de uma pesquisa feita recentemente.
E estou vendo uma coisa muito interessante acontecer. As faculdades de medicina estão criando as ligas de estudo da espiritualidade, da medicina, não é? Das doenças. E quem estão criando essas ligas de estudo dessa matéria não são as direções nem são os professores, são os alunos. Essas novas gerações que estão chegando com uma inteligência mais desenvolvida do que a minha, com o desenvolvimento pela internet, pelo videogame e muito mais, e que estão se sentindo assim interessadas, já que apresentamos, através do espiritismo, reflexões lógicas e racionais de quem somos, de onde viemos e para onde que nós estamos indo. Foi feita há pouco tempo uma apresentação de um grande palestrante da Rádio Rio de Janeiro, uma rádio espírita aqui no Rio de Janeiro, que é o Djalma Santos. E eu me lembro que uma vez o Djalma Santos fez, uma de suas apresentações na rádio que eu estava ouvindo, uma colocação extremamente interessante que eu passei a utilizar em muitas das palestras que faço e conferências. Um amigo seu, que não era espírita, fez a seguinte pergunta a Djalma Santos: Djalma, qual é a diferença entre a minha religião e a sua? E o Djalma respondeu com muita simplicidade. O que caracteriza a genialidade é a simplicidade. Então, a simplicidade da resposta foi atordoante. Amigo, a sua religião só te leva até a morte. A minha me leva além da morte. Porque realmente, as religiões não me dizem que espécie de corpo eu terei depois que eu passar pelo fenômeno natural da morte. Me aconselham uma conduta que eu devo ter. Eu não devo roubar, não devo matar, não devo prestar falso testemunho e assim por diante. Mas, a partir da morte, eu não sei mais nada. Necessitarei de algum alimento? Aonde eu vou morar? Quem vai me sustentar? Poderei trabalhar? Poderei estudar? Cegos voltam a enxergar? Crianças continuam crescendo? Idosos rejuvenescem? Paralíticos voltam a andar? Então, o que estão abrindo janelas de informação é o espiritismo kardecista cristão. Então, é nele que eu deposito a minha confiança e, evidentemente, em quem? Em Jesus, o guia e modelo para a humanidade. E quando toda a humanidade seguir o exemplo de Jesus? Aqui está, então, as nossas obras, não é isso? Já estamos com 8 livros. Esse Fenômenos Teletransporte e Materialização de Espíritos é o que deve ser lançado agora, no dia 14 de novembro. E eu acho que eu ainda tenho alguma coisa a fazer nessa encarnação. Até onde eu estou percebendo, parece que eu tenho um trabalhozinho de Hércules por aí. Seriam 12 trabalhos. Vamos interpretar como 12 livros. E talvez 2022, quem sabe? Genética e mediunidade. E 2023, o tema da nossa apresentação hoje: Evidências da Imortalidade. Se eu estiver encarnado, talvez eu consiga completar essa missão que me foi destinada na atual existência. Então, aí está a figura do nosso guia modelo, materializado. Evidentemente, não houve uma ressurreição. E de onde veio a energia? Provavelmente de médiuns de efeitos físicos nas redondezas, ou a energia inteligentemente controlada e manipulada por inteligências espirituais que se desprendeu da decomposição atômica do seu corpo na cova onde ele se fora sepultado. E agradeço a todos a gentileza do convite, a honra do convite, a alegria que me proporcionam esses encontros com amigos tão queridos, e nos colocamos aí à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário, que nós possamos, evidentemente, esclarecer. Abraços fraternos a todos, que Frei Luís a todos abençoe e as suas sagradas famílias também. Muito obrigada, doutor Paulo César, brilhante como sempre a sua fala. Se o senhor quiser colocar os livros novamente ou alguma referência, mas eu lhe ouvindo e vendo a relação daqueles brilhantes cientistas
que pesquisaram durante o século XIX e início do século XX a confirmação do espírito, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O senhor não acha que as pesquisas laboratoriais foram deixadas de lado em plena vigência da tecnologia que nos poderia auxiliar, uma vez que os próprios cientistas do século XIX não dispunham dessa tecnologia e que nós, hoje, vemos que os laboratórios de pesquisas não se utilizam desses instrumentos até para fazer frente às pesquisas que eram feitas no século anterior. Quando nós lemos aquele livro Kate King, onde são relatadas todas as pesquisas com a médium Florence Cook, que foi impresso em 1890, com um relato para a coroa da Inglaterra, nós nos surpreendemos. Por que não há mais pesquisa sobre isso? Professora Samira, você sabe que eu considero você minha irmã, né? Eu também. A próxima encarnação nós vamos ser irmãos. Então você vai ser minha filha. Eu não sei que vai ser a mãe, mas você vai ser minha filha. Que bom, eu tenho admiração, um respeito muito grande por você. Samira, a impressão que eu tenho é que você capta com a tua mediunidade o que eu penso. Você não percebe a minha tortura em ver isso não acontecer? Percebo. Em ver os meus colegas, eu não ter ainda as informações precisas laboratoriais para entregar aos meus colegas que me indagam como isso é possível. Bom, o que os colegas dizem? Os colegas, eu falo do outro plano de existência, não é com quem eu conversei. Paulo César, isso tudo vai ser comum no futuro. Não existe sobrenatural, não existe milagre. Existe o que ainda não é comum. Você sabe tão bem quanto eu que para que existam tais fenômenos ocorram, nós precisamos de uma psicosfera adequada, porque são energias sensíveis ao pensamento. Eu tenho, inclusive, grandes assim vultos do espiritismo que não aceitam ainda os fenômenos de teletransporte e materializações porque não conseguiram ainda presenciar, mesmo estando presente em tais sessões. Só que, nas pouquíssimas sessões que eles se apresentaram, a psicosfera ambiental não foi adequada para que o fenômeno acontecesse. Não foi o que aconteceu comigo. Para que você tenha uma ideia, o diálogo que eu sempre ansiei, sempre esperei que acontecesse entre mim e os colegas médicos teletransportados e materializados, demoraram 28 anos para que acontecesse. E eu estava presente em todas as reuniões de teletransporte e materializações que aconteciam no Lago Frei Luís. Por que tais fenômenos não podem ser repetidos em laboratório com o avanço da tecnologia da ciência? A psicosfera do planeta como um todo não nos permite, porque essas energias podem, inclusive, ser utilizadas de forma inteligente pelos nossos irmãos chamados obsessores, que não têm a mínima intenção que essas verdades cheguem à humanidade, que consideram como sua propriedade. Eu já devo ter colocado isso aqui. Vou repetir. Aprendizado da repetição. Qual seria a psicosfera de um planeta onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual seria a psicosfera de um planeta onde dois dos principais mercados são o de armas e de drogas? Qual seria a psicosfera de um planeta onde só a última guerra ceifou mais de 60 milhões de vidas, sem falar na orfandade, sem falar na viuvez, sem falar nas tragédias físicas daqueles que sobreviveram? Eu estou, mais uma vez, agora me colocando em conjunto com uma família. Estou vendo vocês como meus irmãos, e somos.
porque somos filhos do mesmo pai. No final da década de 60, início da década de 70, houveram 7 reuniões no lar de Frei Luís, fechadas. Eu estava chegando no grupo. Eu cheguei lá em 1978, eu já estou lá há 43 anos. Em que Frei Luís chamou o presidente Luiz da Rocha e me falou o seguinte: olha, prepare um grupo seleto com um fotógrafo profissional e um médium de efeitos físicos, que nós vamos tentar a materialização contra a sua vontade de 7 espíritos decaídos. Eu participei de 2 das reuniões. A fotografia que mais me impressionou, eu escrevi o livro Espíritos Decaídos Materializados e não tive coragem de colar fotografia no livro, não tive. Porque se eu tivesse aquela fisionomia, eu não ia querer que a minha fotografia saísse. Livro, jornal, em revista, em televisão, internet. Esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís, estão em recuperação. E o pior dos motivos, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas. O Frei Luís, o grupo do Frei Luís é oriundo da Inquisição. Eu devo ter sido pior do que eles. Uma das fotografias, a que mais me impressionou, foi um carrasco da Idade Média com aquela roupagem pesada, negra, um capuz que ia quase até o teto, com 2 rombos no olho, e nós percebendo o olhar aterrorizado dele sendo materializado contra a sua vontade, materializado. Por que 10, 12 pessoas subiriam 6, 7 horas da noite para uma floresta aqui no Rio de Janeiro, no alto de uma montanha, se embrenhariam, se colocariam dentro de um santuário para que esses fenômenos acontecessem e fossem até fotografados? A não ser que algo de grande importância ele acontecesse, e aconteceu. Porque tais demonstrações da imortalidade e das consequências do que nós plantamos nas atuais existências nunca aconteceram em nenhum momento da história da humanidade. Até meados do século XIX não tinha máquina fotográfica, você não fotografava nem encarnados. Como é que você ia fotografar espíritos desencarnados? E aí o padre Isabel chamou o presidente. O padre Isabel é um dos assistentes do Frei Luís. Ele, Frei Leonardo, Frei Rogério, Frei Beneditino Kelly e outros. Há uma grande falange de entidades católicas comandando o grupo espírita ao qual pertence. E o padre Isabel falou para o Luiz da Rocha Lima, que era o presidente na época: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito, e ele não consegue, portanto, reencarnar. Se ele foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quando nós estivermos em conjunto, eu vou mostrar essas fotografias para vocês. Se ele foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças decepou? O que nós estamos vendo acontecer no nosso país? Se você assume um cargo de secretário de saúde, de ministro de saúde, de algum órgão público desse, e desvia as somas que nós sabemos que foram desviadas da saúde pública, quantas cabeças você está decepando? Então, como é que nós vamos ter uma psicosfera para trazer todas essas verdades dentro de um laboratório? Nós não conseguimos ter isso dentro de um centro cirúrgico ainda. Quando eu escrevi o livro A Medicina Mediúnica do Futuro, pensei comigo: conheço algum médico ou médica, médium, que me diga o que está acontecendo com ele dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, dentro de uma enfermaria, dentro de um consultório? E tem uma médica, médium, poderosa, no salário de Frei Luís, conosco, muito discreta. E aí pedi se ela podia me ajudar no livro, já estava com 12 capítulos prontos, e ela aceitou com uma condição, que eu não colocasse o nome dela no livro. Tá bem, não coloco o nome, tem um pseudônimo. E ela começou a me relatar. Ela entra no centro cirúrgico, ela se vê ladeada por 2 colegas médicos, ela chama de mentores. Ela vê mais médicos desencarnados dentro do centro cirúrgico do que encarnados. Nenhuma equipe está sozinha. Enquanto nós estamos cuidando do casulo, eles estão cuidando da borboleta. E ainda estão nos intuindo, vai pela esquerda, vai pela direita. Nós não percebemos essa ajuda. Então eu vejo o centro cirúrgico como um ambiente sagrado. Mas isso é possível que nós coloquemos na mente de todos a importância das energias mentais? Qual a soma da energia mental
de um conjunto de espíritos encarnados e desencarnados de um planeta de provas e de expiações. Estamos colocando tijolos em telhado de zinco. Vão desabar. Como? Com as pandemias que nós estamos vendo acontecer, com as tragédias ecológicas, como erupção de vulcões, como tsunamis, como terremotos, como enchentes. Então, enquanto nós estivermos nessa psicosfera, continuarão sendo fenômenos raros, dificílimos de serem conseguidos, até em sessões espíritas. Então, como é que nós vamos tentar isso dentro do laboratório? Nós vamos ter as mentalidades assim, desgrudadas da curiosidade. Você não pode entrar dentro de uma reunião dessa pensando que você vai ver um espetáculo circense. Isso acontece. Então, o que acontece? As entidades ou se materializam através do perispírito do médium, então não aparecem exatamente como são, ou simplesmente não se materializam. Deixam que o espírito incorpore no médium, o espírito médico, e através da incorporação cuide dos pacientes que ali estão. Foi isso que eu vi acontecer diversas vezes. Vocês não imaginam o que eu vi. Você já imaginou? Você está presente dentro de uma reunião dessa? E na antessala da nave de materializações no Santuário de Frei Luís estão 3 espadas que foram teletransportadas e materializadas como símbolos da liderança espiritual de Frei Luís e da liderança material de Luiz da Rocha Lima, que era o presidente quando lá cheguei. O maior homem que eu conheci na vida. Numa das nossas reuniões, essa psicosfera de alguém mal preparado quebrou a harmonia. Simplesmente, 2 espadas foram desmaterializadas na sala, atravessaram a parede de concreto que separa a antessala da nave materialização, foram direcionadas na direção do presidente e do médium, e graças à sua proteção, dada pelos espíritos que comandam a reunião, as espadas foram desviadas e atravessaram a parede de madeira de lei, com a qual são construídas as 2 cabines dentro da nave de materializações do Santuário de Frei Luís. Samira, as espadas atravessaram a parede de madeira até o cabo. Como é que nós podemos ter, ainda no nosso planeta de provas e expiações, as ocorrências de teletransporte, materializações e manipulação de energias ectoplasmáticas dentro dos nossos laboratórios? Não chegou o momento. Agora isso vai acontecer, é só questão de tempo. E fico ansioso em ver o que os meus colegas farão quando não conseguirem dominar essas energias. Daí está as palavras de Jesus. Vós todos seus deuses, aqueles que acreditarem nas minhas palavras, farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Ele acalmava o mar, ele acalmava o vento. Nós vamos fazer obras maiores do que ele? Desculpe se eu me prolonguei. Não se prolongou e foi brilhante. Por quê? Porque nós estamos vendo exatamente a Terra passando nos seus últimos momentos da transição planetária, na qual, na minha concepção de ver, Deus, na sua infinita misericórdia, oportunizou a todos os espíritos que estavam, certo, há centenas de anos sem poderem reencarnar, para terem uma última chance de se redimirem e aqui estarem. Por isso que nós também vemos esse padrão da psicosfera da Terra também muito comprometido, com o medo, com as guerras, com a devastação, com o ódio, com o assassínio em massa, como o senhor falou do aborto, o assassinato de jovens através da drogadição. Então, aí nós conseguimos entender que o tempo do avanço tecnológico era necessário para que, depois de passar dessa fase da transição, nós tenhamos equipamentos compatíveis com o retorno ao laboratório dos pesquisadores do espírito. Brilhante a sua argumentação. Entendi maravilhosamente bem.
Muito obrigada por essa explanação tão lúcida. É verdade, é verdade. São forças que nós não conseguimos dominar. Imagina caírem em mãos erradas. Maravilhoso. O que um terrorista não faria com tanta energia, hein, Samira? Nós, Doutor nós Paulo, temos... Doutor Paulo, brilhante como sempre. Eu gostaria de referendar, as pessoas estão embevecidas, quem não o conhecia, quem o conhece, nas maravilhosas colocações que o senhor sempre traz, com reflexões profundas. Mas tem pessoas, inclusive tem um amigo muito querido, que é do Panamá, que está presente, colega nosso, jovem, filho de um grande amigo meu que desencarnou recentemente. Ele gostaria de saber se seus livros se encontram na Amazon, para ele poder adquiri-los. A face oculta na medicina, sim. A face oculta na medicina, sim. Os outros não sei. Mas você faz o seguinte, pede para ele entrar no site de Frei Luís, ou passa o meu contato para ele. Claro, passarei, sim. Era só para... Eu coloco o contato com o Tá. representante. Vai ser uma honra, um prazer. Isso. E outra coisa. Oi. Pode falar, Vitor. Vai, Vitória. Não, era que era importante também, tem alguém solicitando, fazendo referência, o senhor sempre fala nos seus livros sobre quem é o Frei Luís, mas tem uma pessoa indagando se realmente seria o São Luís do Livro dos Espíritos. A gente sabe que não é, mas eu gostaria que o senhor transmitisse quem é Frei Luís, para que também todo mundo entenda. Olha, vocês têm um problema comigo, vocês me emocionam, entendeu? Aí começa a acelerar o coração. Olha, eu não sei o que seria da minha atual encarnação se não fosse Frei Luís. Eu não sei se vocês lembram a capa do livro Espíritos Decaídos Materializados. Aparece uma imagem, foi colocada nesse livro, uma imagem da Divina Comédia. Aparece um espírito em forma de tronco de árvore, e à frente desse espírito está os dois personagens, né, da Divina Comédia. Virgílio, que era o guia, e me ajuda aí, Samira. Eu tenho livro, já pego. Dante Alighieri e o Virgílio. E eu vi essa imagem quando eu tinha 9 para 10 anos, e essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Porque eu era uma família muito pobre, quase vivia em favela, e o meu pai, naquele tempo, comprava toda semana uma revista chamada Trópicos. E essa revista chamada Trópicos, ela era uma revista muito barata, hoje tem R$1, R$2, e trazia ciência, arte e história. E vieram 6 ou 7 gravuras de um artista francês, Gustave Doré, do século XIX, que fez 130 desenhos sobre a Divina Comédia. Foi dessas que veio na revista Trópicos, que eu vi com 9, 10 anos de idade. Essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Poxa, passa-se mais de 50 anos, você escreve o livro, e a imagem que nunca mais saiu da cabeça da criança é a capa do livro. E aí eu contei essa história num centro espírita aqui em Friburgo, e quando terminei a apresentação, a presidente do grupo me chamou e falou assim: Paulo César, tem uma médium vidente que queria falar com o senhor reservadamente, eu poderia conversar com ela? É claro. Aí a médium vidente, uma senhora, veio e falou assim comigo: Doutor Paulo César, você quer saber por que essa imagem nunca saiu da sua cabeça desde os 9 anos de idade? É claro. Por quê? Porque aquele espírito em forma de árvore era o senhor. Então, quem me tirou desse sofrimento foi Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro, no mosteiro de Petrópolis, e realizou tremendos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. E até onde eu entendo, esses prodígios estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era médium. Aí está a capa do livro na mão da Samira. Olha o espírito em forma de árvore.
Levanta um pouquinho mais também, está vendo? O espírito em forma de árvore aqui à direita. Então, essa informação precisa. E a falange de Frei Luiz já está ultrapassando mais de 7 milhões de espíritos. Mais de 7 milhões de espíritos. Eu fico imaginando o trabalho que eu vou ter quando chegar do lado de lá. E há pouco tempo, eu vou precisar da prece de vocês vão entender por quê. Um espírito médico chamado Pierre, de descendência francesa, ele é especialista em distúrbio da visão. O seu médium de efeitos físicos, foi desenvolvido lá no Frei Luiz e hoje atua num outro grupo aqui chamado Padre Pio, outra entidade católica. Mas foi levado ao Frei Luiz como enfermo, já está com idade, com distúrbios cardíacos graves. E quando estava no leito, numa das nossas reuniões de sábado, no Santuário de Materializações, hoje nós chamamos de cura, né? O Pierre nele encarnou. Chamou o presidente e disse: preciso falar com Paulo César. E o presidente falou: vamos chamá-lo, ele está dentro da cabine, chamamos e ele vai vir até você, doutor Pierre. Não, eu vou até ele. Se levantou do leito, veio na minha direção, encarnado no médium, e já com a voz arrastada do sotaque francês. Algumas vezes ele falava em francês fluentemente, algumas coisas eu entendia, porque eu estudei em Lyon, né? E disse para mim o seguinte: Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando. Como é que uma missão pode estar só começando se você já está com 72 anos de idade? Será que essa missão vai se prolongar pelas próximas encarnações? Será que, diante de tudo que me foi mostrado, sendo cirurgião, sendo médico, são as evidências do que acontecerá com a medicina mediúnica no futuro? Então, eu acho que estou precisando das orações de vocês, porque ninguém me conhece melhor do que eu, como ninguém conhece todos que estão aí melhor do que cada um. Então, eu sei quem eu sou, as deficiências que tenho, os erros que ainda cometo. Não é? A única coisa que eu acho é que eu vou sair daqui um pouco melhor do que quando cheguei. Mas, se me for outorgada alguma outra missão, eu vou precisar da ajuda de todos. Estaremos juntos para sempre me apoiar. Juntos. Estaremos juntos em orações. Com porque certeza. É fantástico. Nós sabemos da dificuldade que ainda trazemos, mas tem uma passagem no livro Jesus no Lar, do Chico, quando os apóstolos chegam para Jesus muito torturados, do capítulo 38, muito torturados porque conviviam com o mestre e eram ainda muito limitados como nós. E o próprio mestre diz: eu sei que não existem anjos aqui na Terra, mas é com vocês que eu conto. Então, doutor Paulo César, fique muito tranquilo, porque os benfeitores contam conosco. E eles vendo a sua dedicação, o seu entusiasmo, a sua fidelidade aos ensinamentos de Jesus e de Kardec, eles utilizam aqueles que assim se comportam para justamente fazer os mundos avançar. Não tenho dúvida nenhuma que a sua posição como médico faz toda a diferença. Porque uma coisa é as pessoas ouvirem estudiosos, outra coisa é as pessoas ouvirem um médico que, além de profissional competente, é um profundo estudioso e não tem vergonha de botar o rosto à tapa, não tem vergonha de mostrar que estuda mediunidade, que estuda materialização, que faz parte de centro espírita, que faz parte da comunhão daqueles que vêm trazer o consolo e o conforto para as pessoas. Olha, nós lhe admiramos muito, porque se é essa a sua tarefa, o senhor vai sair daqui muito melhor do que quando veio, tenho a certeza. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Isso é um incentivo maravilhoso.
Nós temos todo mundo lhe desejando um abraço grande. Nós também tivemos a participação da Lucilena, ela falando que em Pomelo, no interior de Goiás, tem um médium que tem visão de raio-x. É Palmelo, a cidade, no interior de Goiás. E que ele ajuda as pessoas que lá chegam com essa sua capacidade mediúnica de visão de raio-x. Muito bom. O Cláudio também coloca que existe também um médium assim, em João Pessoa. Havia uma médium que tinha a possibilidade de ter a visão de raio-x. Ela chamava-se Amável Leite. Então, nós já viemos despontar aí aqueles que já estão predizendo, mostrando o futuro que teremos. Maravilha. Maravilha. Nós queremos lhe agradecer com imensa gratidão por essa noite de compartilhamento desses ensinamentos. Nós, da ANE Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec, ficamos sempre muito felizes, porque essas são as informações que nós devemos sempre compartilhar, porque existem pessoas que ainda não foram tocadas pela imortalidade do espírito. E quando o senhor traz evidências da imortalidade, e evidências que já se estudam desde o século XIX, e que se estudarão cada vez mais nas academias, como o senhor falou, das ligas. Nós também temos na Universidade de Caxias do Sul a pós-graduação em espiritualidade e saúde, e isso nós vemos permear. No sábado de manhã, acompanhamos o departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que já é o departamento de espiritualidade e saúde, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, não pare, doutor Paulo César, com certeza a sua missão é grandiosa. Muito obrigado. Então, nós agradecemos a todos que estiveram conosco, agradecemos por aqueles que nos acompanharam através do Facebook, através do YouTube, através da TV Secal, e fica aqui o nosso convite. Compartilhem essas informações, façam vocês o papel de divulgadores dessa boa nova que ainda teremos a oportunidade de vivenciar, se não nesta encarnação, na próxima com segurança. Muito obrigada a todos. Doutor Paulo César, as suas considerações finais. Posso passar a palavra para aquela sua amiga que estava presente na última vez com a gente? Pode, fique à vontade. Você lembra dela, não lembra? Lembro. Então, é uma poesia muito bonita que me acompanha há muito tempo e sempre que eu posso, eu termino as minhas apresentações com ela. E é muito linda. A nossa querida mãe espiritual. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, os seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, do Amparo,
Ai do mundo, se não for a vossa missão divina. Graças a Deus que assim seja. Abraço fraterno a todos. Que assim seja. Grande Maravilhoso. Muito, muito obrigada. Obrigado, Deus doutor lhe Paulo ampare César. e lhe acompanhe sempre nessa missão maravilhosa. Um grande, grande, grande abraço, doutor Paulo César. Muito obrigado. Foi maravilhoso como sempre. Fique Muito na obrigado, paz doutor. de Jesus Vocês também. e que Deus o acompanhe sempre, querido. E Até Frei o Luiz nosso... abençoe a todos. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro. A todos Quantas? vocês, muito, muito obrigado. Que Deus ampare a todos nós. Que assim seja. Abraço fraterno a todos.